Você está ali, sentado na sua mesa, olhando para a tela do computador. Mais um dia igual ao anterior. Mesma rotina, mesmos medos, mesmas desculpas. E você se convence de que isso é liberdade porque pode escolher entre Netflix ou Amazon Prime, entre um emprego ou outro, entre uma pessoa ou outra. Mas Sartre já alertava, a prisão mais perigosa é aquela que você chama de lar. Você vive dentro de um roteiro invisível que chama de liberdade, mas que é, na verdade, um sistema de controle interno baseado em medo, validação e fuga da responsabilidade. Sua mente foi programada para acreditar que está no controle enquanto age como marionete de expectativas sociais, medos internos e necessidades de aprovação que você nem sequer reconhece como externas. Aqui você vai entender por que sua vida não é sua ainda e como a filosofia existencial pode ser a chave que você sempre teve, mas nunca teve coragem de usar. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te lembrar de alguém que precisa ouvir uma verdade dura, compartilha agora. Eles vão entender. Você acha que é livre, mas age todos os dias como se estivesse sendo controlado. Essa é a contradição mais brutal da sua existência. Você desperta no mesmo horário, segue a mesma rota, reage da mesma forma aos mesmos estímulos e chama isso de vida autêntica. Mas o que você realmente está vivendo é um programa automatizado, disfarçado, de escolha consciente. A prisão mais perigosa é a que você não sabe que está vivendo. Você se move dentro de paredes invisíveis, construídas por expectativas sociais, medos internos e a necessidade desesperadora de ser aceito. O sistema moderno oferece opções sem permitir consciência. Você escolhe ou você consome? Você pode escolher entre 1000 marcas de refrigerante, mas não questiona se precisa beber refrigerante. Pode escolher entre 1000 perfis para seguir, mas não questiona se precisa viver através dos outros. Pode escolher entre 1000 distrações, mas não questiona se precisa se distrair da própria vida. Cada decisão que você acredita ter tomado livremente foi, na verdade, uma reação programada a pressões externas que você internalizou como suas próprias vontades. Você não escolhe, você obedece. E chama essa obediência de liberdade porque ela vem com a ilusão de que poderia ter sido diferente. Mas poderia mesmo? Quando foi a última vez que você fez algo que realmente queria, independente do que os outros iriam pensar, do que seria considerado correto ou do que garantiria sua segurança emocional? Você vive como personagem da sua própria vida, seguindo um roteiro que outros escreveram, mas fingindo ser o autor. Sartre diria: você vive como personagem, não como autor. Essa é sua prisão. E o pior é que você defende as grades como se fossem joias. Jean-Paul Sartre dedicou sua vida a expor essa mentira confortável que chamamos de existência moderna. Para ele, o ser humano está condenado a ser livre, mas prefere viver na má-fé, que é o auto-engano sofisticado de fingir que não tem escolha. A má-fé é quando você se convence de que suas circunstâncias definem quem você é, quando, na verdade, você é quem define suas circunstâncias através das escolhas que faz a cada segundo. Sartre mostrava que fingir que não teve escolha é o primeiro sinal de prisão mental. Você diz que precisa manter esse emprego que te destrói porque tem contas a pagar. Você diz que não pode se posicionar porque pode perder amigos. Você diz que não pode mudar porque sua família não entenderia. Mas essas são escolhas. Você escolhe a segurança financeira em detrimento da sua autenticidade. Você escolhe ser amado por uma versão falsa de você, em vez de ser respeitado pela versão real. Você escolhe o conforto conhecido, em vez da incerteza genuína. E depois se convence de que não teve escolha. Isso é má-fé. É mentir para si mesmo para não encarar o peso esmagador da liberdade real. Porque liberdade real não é fazer o que você quer. É assumir total responsabilidade por quem você é, pelo que sente, pelo que escolhe,
E isso é aterrorizante. É mais fácil ser vítima das circunstâncias do que arquiteto do próprio destino. Sartre dizia que estamos condenados a ser livres porque não pedimos para existir. Mas, uma vez aqui, cada segundo de nossa existência é uma escolha. Até mesmo não escolher é uma escolha. Até mesmo se render é uma escolha. E você tem medo dessa responsabilidade total. Você criou uma narrativa onde você é vítima das circunstâncias para não assumir que é autor de suas próprias escolhas. E essa narrativa se torna sua identidade. Você não é mais o homem que poderia escolher diferente. Você é o homem que não tem escolha. Conheço um homem que trabalha há 15 anos no mesmo emprego que o consome por dentro. Ele chega em casa todos os dias exausto, frustrado, falando sobre como odeia o que faz. Mas quando o perguntam por que não muda, ele tem uma lista pronta de desculpas: a idade, a experiência necessária em outras áreas, a estabilidade que oferece a família, o mercado difícil. Ele se convenceu de que não tem escolha, que está preso por circunstâncias além do seu controle. Mas a verdade é que ele escolhe a prisão conhecida porque tem medo da liberdade desconhecida. Ele escolhe a segurança da reclamação em vez do risco da transformação. E o mais interessante é como ele defende sua prisão. Ele fala sobre responsabilidade, sobre maturidade, sobre realismo, como se aceitar uma vida que te mata por dentro fosse virtude, como se a coragem de mudar fosse irresponsabilidade. Sartre chamaria isso de má-fé em sua forma mais pura. Ele criou uma narrativa onde ele é vítima das circunstâncias para não assumir que é autor de suas próprias escolhas. E essa narrativa se torna sua identidade. Ele não é mais o homem que poderia escolher diferente. Ele é o homem que não tem escolha. E isso o tranquiliza, porque remove dele a responsabilidade aterrorizante de ser livre. Mas essa tranquilidade é uma mentira. No fundo, ele sabe que está desperdiçando a única vida que tem. E essa consciência subterrânea o devora mais do que qualquer mudança jamais poderia devorar. Esse homem representa milhões de outros que escolheram viver com medo de se posicionar, viver para agradar, depender da validação dos outros, seguir o caminho certo para ser aceito e chamar isso de liberdade. Se alguma parte desse vídeo já te fez refletir, marca esse momento nos comentários. É ali que a mudança começa. E se fez sentido até aqui, deixa um like. Não por mim, mas por você mesmo. As microprisões do cotidiano são as mais perigosas, porque são invisíveis. Você vive com medo de se posicionar porque pode desagradar alguém. Vive para agradar pessoas que nem sequer respeitam suas opiniões. Depende da validação dos outros para se sentir valioso. Segue o caminho certo para ser aceito e chama isso de liberdade. Mas essa é a prisão mais sofisticada que existe. A prisão social disfarçada de escolha pessoal. Você internalizou as expectativas dos outros como se fossem suas próprias vontades. Você quer o que eles querem que você queira. Você teme o que eles querem que você tema. Você aspira ao que eles consideram digno de aspiração. E chama isso de autenticidade. Sartre diria que você se tornou um objeto no mundo dos outros, em vez de sujeito de sua própria existência. Você reage em vez de agir. Você responde em vez de iniciar. Você se adapta em vez de criar. E o sistema moderno facilita essa prisão, oferecendo a ilusão de escolha. Liberdade real seria questionar as próprias perguntas. Seria criar suas próprias referências, em vez de escolher entre as referências que outros criaram para você. Liberdade real não é conforto. Liberdade é responsabilidade total por quem você é, o que sente, o que escolhe. Essa percepção te destrói antes de te libertar. Porque quando você reconhece que sua vida não é sua ainda, algo fundamental se quebra dentro de você. Mas conheço outro homem que tomou uma decisão que todos ao redor chamaram de loucura. Ele tinha um negócio próspero, uma rotina estabelecida, um status social que muitos invejavam. Mas acordou um dia
e percebeu que estava vivendo a vida que outros esperavam que ele vivesse, não a vida que ele queria viver, e fez uma escolha radical. Vendeu tudo e recomeçou do zero em uma área completamente diferente. Os amigos disseram que ele estava passando por uma crise. A família disse que ele estava sendo irresponsável. Mas ele entendeu algo que Sartre tentava ensinar, que a liberdade real começa quando você para de pedir permissão para ser quem você é. Ele assumiu total responsabilidade por sua vida. Não culpou ninguém pelo que tinha se tornado. Não usou as circunstâncias como desculpa para não mudar. Simplesmente reconheceu que havia escolhido uma prisão confortável e decidiu escolher a liberdade incerta. E o interessante é que ele não se tornou mais feliz imediatamente. Na verdade, ficou mais ansioso, mais inseguro, mais questionado por todos ao redor, mas se tornou mais autêntico, mais livre, mais responsável por sua própria existência. Sartre diria que ele parou de viver em má fé, parou de fingir que não tinha escolha e assumiu o peso esmagador de ter escolha total. E isso o transformou não em uma pessoa mais feliz, mas em uma pessoa mais real, mais conectada com sua própria liberdade essencial. Ele entendeu que o verdadeiro despertar é perceber que sua vida não é sua ainda, e que a partir dessa percepção, você pode começar a criação do seu próprio caminho, mas só se você tiver coragem de romper com a programação original. A liberdade, segundo Sartre, é um peso que quase ninguém quer carregar. Quando você finalmente percebe que sua vida não é sua ainda, que você tem vivido como produto das expectativas dos outros, que cada decisão importante foi tomada com base no medo de ser rejeitado ou de falhar, algo dentro de você morre. A versão de você que acreditava ser livre morre. E isso dói. Dói perceber que você desperdiçou anos vivendo como personagem. Dói reconhecer que escolheu a prisão porque era mais fácil do que assumir a liberdade. Dói admitir que você tem medo de ser realmente livre, porque liberdade exige que você crie seus próprios valores, seus próprios significados, seus próprios critérios de sucesso. Mas é justamente essa destruição que abre espaço para a criação genuína. Isso significa parar de viver para aprovação. Significa criar seus próprios critérios de valor. Significa aceitar que algumas pessoas vão te rejeitar quando você parar de ser quem elas querem que você seja. Significa assumir total responsabilidade por suas emoções, suas reações, suas escolhas. Significa parar de culpar circunstâncias, pessoas ou o passado pelo que você se tornou. Significa reconhecer que você é, a cada momento, autor de sua própria existência. E isso é simultaneamente libertador e aterrorizante. A prisão real não é física, é mental, social, emocional, cultural e sempre disfarçada de liberdade. Você está preso, mas o cadeado está por dentro, e só você pode girá-lo. Sartre diria que a liberdade te espera, mas ela não vem até você. Você é quem precisa decidir quebrar a cela invisível onde se escondeu. Essa cela é feita de medo, de necessidade de aprovação, de fuga da responsabilidade total por sua própria vida. E você a mantém porque ela oferece a ilusão de segurança, mas segurança é morte antecipada. É viver como sombra de quem você poderia ser. A escolha é sua, sempre foi sua, sempre será sua. Agora me diz, você ainda vai fingir que não tem escolha? Ou já entendeu que a prisão sempre foi opcional? Escreve isso. É o seu contrato de ruptura. E se você quer continuar ouvindo verdades que ninguém mais vai ter coragem de te dizer, se inscreve. Aqui, a ilusão não sobrevive.